Boa tarde, tá dando para me escutar bem? É possível? Sim, sim. Perfeito. Se acontecer algum problema, me avisem, por favor. É, bom, eu vou fazer uma descrição breve, né? Depois que eu comecei a trabalhar no núcleo que eu estou atualmente, eu vi a importância, né? Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho escuro cacheado, que no momento está preso. Estou usando uma blusa branca e preta de lã, e atrás de mim há uma parede, parte de uma porta branca, e o restante uma parede marronzinha. E agora sim, boa tarde a todos e todas, né? Cumprimento o André, a Bianca, a Xana, o Guilherme, a Janice, a Patrícia. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Eu vi que o público é bastante variado, né? Achei muito bacana, inclusive, né? De diversas cidades do estado, né? Não vi pessoas de fora, mas vi várias profissões, né? Então, estou achando fantástico, né? A diversidade de público. Deixo um agradecimento pelo convite para participar, né, ao André e ao Guilherme, ao SEDECA, né, e também quero deixar registrada a minha felicidade, né, com a implantação do SEDECA em Santa Catarina. Eu sei que é o primeiro seminário de vocês, eu sei que o André estava um pouquinho nervoso, né? Falou para mim ontem, mas eu quero dizer que está perfeito, né? A escolha dos palestrantes foi excelente, né? Eu, inclusive, ficaria a tarde inteira escutando a Patrícia, eu não falaria nada, eu só escutaria ela, né? E assim, realmente é um grande marco ter vocês aqui, né, com a gente, né? Eu falo com a gente em nome da Defensoria Pública, inclusive, né? Que eu espero que continue uma parceira, né, de vocês daqui para frente. Bom, falado isso, né, eu vou me identificar, né, eu sou a Sharon, como foi falado, eu sou defensora pública, desde o primeiro concurso da Defensoria aqui em Santa Catarina, atuei um pouquinho em Lages e um pouquinho em Tubarão, na esfera criminal, e eu digo que eu me encontrei na infância, né, quando eu vim para São José, passei a atuar na infância e juventude. E eu vi a Xana falando que é uma defensora da primeira infância, né? Eu também sou, Xana, né? Estamos juntas. Inclusive, para mim, a primeira infância ela começa durante a gestação, né? A doutora Joana Ribeiro, se eu não me engano, juíza de Tijucas, ela disse que tem uma obra que ela está prestes a lançar sobre isso e eu estou louca para ler, né? Mas eu vejo que a importância começa justamente durante a gestação. Por quê? Porque é o momento em que os pais têm a oportunidade de se preparar e talvez, né, com conhecimento, com conversa, tem uma possibilidade também de quebrar esses ciclos viciosos, né, que nós estamos inseridos. Todos nós, em alguma medida, estamos inseridos. Então, assim, só deixo o registro, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Vou tentar não ser tão repetitiva, porque algumas coisas que eu tinha pensado em falar, a Janice já pontuou, né? Algumas coisas da doutora Patrícia, e ainda bem que eu não falei antes dela, né? Porque ela foi muito mais profunda do que eu imaginava ser. Bom, atualmente eu estou coordenando um núcleo na Defensoria Pública, que é o NIGID. Esse núcleo ele trabalha com direitos de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas idosas, né? Tanto que eu falei que depois que eu fui para o núcleo, eu vi a importância da descrição por áudio, né? Para as pessoas com deficiência, por isso que eu a fiz. A Defensoria Pública, ela criou esses núcleos por meio de um ato do conselho no final do ano passado e ela implementou esses núcleos, não só o meu, outros núcleos também, né? Em março desse ano. Então é algo muito novo na Defensoria Pública, né? Eu acho que o núcleo ele é mais novo do que o SEDECA, né? E a gente, o que eu tenho notado assim no decorrer desses poucos meses de atuação? Porque antes eu estava no meu quadrado, né? Que era São José. E agora não, agora eu expandi a minha atuação para o estado todo. A necessidade de articulação e de conhecimento do papel de cada um de nós. Inclusive, a necessidade de conhecer o que a própria Defensoria Pública é e o que a Defensoria Pública faz. Por que eu falo isso? Porque a Defensoria Pública faz parte da rede de proteção e ela tem um papel essencial. Então,
eu mais ou menos organizei falar um pouquinho, né, de como funciona a defensoria, qual é a função dela, para depois entrar no tema especificamente, né, que me foi posto, que é a importância da rede de proteção, né, e articulação com a sociedade civil, enfim. Então, eu quero deixar registrado aqui, né, que eu vou tentar ser bem breve falando da defensoria, para a gente não perder muito tempo, mas eu acho importante. Né? Quando a gente fala de defensoria, né, nossa previsão é uma previsão constitucional, lá do artigo 134 da Constituição, e lá consta que a defensoria é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Que incumbe a orientação jurídica e a defesa, né, em todos os graus dos necessitados. Resumidamente, é isso. Mas aí, o que são os necessitados? Né? Acho que esse é o primeiro conceito que é importante a gente falar, e eu não lembro agora se foi a Shana ou a Patrícia que comentaram, né, a respeito da questão financeira, né, não recordo agora exatamente quem foi. Mas é importante dizer que a Defensoria Pública não atua exclusivamente para as pessoas vulneráveis economicamente. A Defensoria Pública ela trabalha com o conceito de necessitados de forma ampla. Então, o que nós temos? Nós temos grupos, né, de pessoas vulneráveis em que a Defensoria Pública atua, tanto que o núcleo que eu atuo, ele trabalha com crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, que são grupos de vulneráveis. Cada um na sua medida, é claro, né, com as suas peculiaridades, mas são grupos de vulneráveis. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso possibilita que a gente atue, né? Uma situação, eventualmente numa escola, né, que atinge pessoas de várias classes econômicas. É possível a atuação. Numa casa de acolhimento, né, é possível a atuação, né, acolhimento de idosos, enfim. Então, é uma coisinha que eu acho importante comentar. A outra coisa que eu vejo como muito importante comentar é que a Defensoria Pública, ela tem algumas funções diversas. Né? Então, orientação, capacitação. O que eu estou fazendo aqui é uma função da Defensoria Pública, que é uma orientação, né? Por meio de um seminário, pode ser, por meio de uma capacitação específica, pode ser. Né? Então, esse é um viés que nós temos. O outro é a questão judicial, né? Que eu acho que nós somos muito mais conhecidos hoje em Santa Catarina por isso do que, né, pela parte de orientação. E eu depois vou falar por que disso. Mas, na questão judicial, né, na atuação judicial nossa, nós podemos atuar de forma individual, né, para quem nos procura, e daí nós temos alguns critérios de atuação, que em alguns momentos sim estão ligados à questão econômica, e em outros não. Por exemplo, uma ação de guarda, né, é avaliada a questão econômica, já com relação à violência doméstica, não tem essa avaliação, né, não é feito dessa forma. E, recentemente, isso que importa, né, por isso que eu falei sobre isso, se criou um conceito que está sendo reconhecido pelos tribunais, que é a atuação da Defensoria Pública, não na infância e juventude, atendendo apenas os pais e as pessoas que nos procuram, mas sim as crianças e os adolescentes, como defensor da criança. Vocês podem pensar assim, mas qual é a diferença entre uma situação e a outra? Né? A diferença é que, enquanto defensora atuante na vara, perante a vara da infância e juventude, eu vou atuar muitas vezes representando um pai e uma mãe, e representando os interesses desse pai e dessa mãe. Já enquanto defensor da criança, né, nós vamos atuar com base naquilo que aquela criança quer, né? Com base nos direitos da criança, a vontade da criança e adolescente, né? Ambos. Então, assim, por vezes a gente vê que teve toda a alteração legislativa, né, lá atrás, quando as crianças não eram tratadas como sujeitos de direitos, veio o ECA dizendo que passaram a ser sujeitos de direitos, mas na prática, especialmente no ambiente judicial, demorou muito para se efetivar esse conceito e, por vezes, ele ainda não é efetivo. Então, esse papel de defensor da criança, o que é? É justamente trazer esse direito à tona para dizer,
poxa, a gente tem uma criança aqui que ela também tem vontades. Essa criança, ela tem que ser escutada, né? E foi falado muito, muito da escuta aqui, depois mais para frente também eu vou falar um pouquinho disso, né? Mas ela tem que ser escutada não só meramente formalmente, como tem as previsões do ECA, que fala que na troca de nome, na questão de alteração de guarda, não. Ela tem que ser escutada e tem que se fazer valer o direito dessa criança e desse adolescente. Então, é uma atuação bem diferenciada, ela difere da atuação do Ministério Público também, né? O Ministério Público tem uma atuação não tão voltada, digamos assim, para essa representação específica, e é uma coisa muito, muito fantástica, assim, esse conceito. Para mim, como defensora da infância, eu sempre senti muita falta, né, de atuações da espécie, especialmente quando eu visitava acolhimentos que as crianças, né, a Defensoria Pública tem papel fiscalizatório também, então eu fazia visita em acolhimentos e por vezes vinha muito adolescente mesmo, né? Os adolescentes comentavam alguma coisa e eu não era parte naquele processo, né? Então eu já cheguei a ingressar em alguns processos dessa forma, quando eu atuava em São José, justamente para possibilitar que as vontades, né? Que os desejos, que a intenção, que a expectativa daquela criança fosse levada do processo de uma forma mais frequente, inclusive, né? E para garantir direitos específicos dessas crianças. Então, comentado isso, né? A Defensoria Pública ela também tem a atuação coletiva, e nesse ponto, a nossa atuação ela é praticamente a mesma que a do Ministério Público. Nós podemos ajuizar, podemos instaurar inquérito civil, podemos ajuizar ação civil pública também, cujo objetivo é justamente a defesa, né, de direitos, muitas vezes de grupos de pessoas. Então, isso eu acho que é bem importante falar para que as pessoas conheçam. Por quê? Porque a Defensoria Pública faz parte da rede de proteção. E a rede de proteção, da forma como eu vejo hoje, às vezes eu sinto ela como se fossem assim, vários fiozinhos soltos. E para mim ela não pode ser dessa forma, ela tem que ser formada por elos. Então, para isso, eu preciso conhecer a atividade de cada um desses profissionais que participa da rede, né? Assim como os profissionais também precisam conhecer a própria defensoria. Por que isso é tão importante? Né? E por que o trabalho em rede é tão importante? O que é essa rede? Todas as pessoas, pelo que eu vi aqui, acompanhando o chat, fazem parte da rede em alguma medida. E é importante saber que cada um de nós temos um papel nessa rede de proteção. Esse papel, ele não pode ir além, né, e nem a quem. Por quê? Porque a partir do momento que eu ultrapasso, né, o meu papel, talvez eu esteja entrando numa esfera que eu não conheço tão bem. Eu não teria a menor, né, condição de desempenhar um trabalho como eu sei que a Patrícia desempenharia com uma criança, né, psicológico, ou como a Xana é assistente social, é isso, Xana, né? Ou como a Xana. E, inclusive, né, eu vejo que o direito, ele é muito fechado, né? Então, assim, nós temos que aprender a andar junto com a psicologia e a assistência social, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, porque a nossa visão ela é muito processual ainda, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho de analisar todo o contexto. Então, essa questão da rede, desse conhecimento, ele é extremamente importante. Por quê? Porque não basta só o diálogo entre os atores. Esse diálogo, ele tem que ser construtivo, de alguma forma. Então, como é que a gente estabelece um diálogo construtivo? A partir do momento que a gente sabe o papel de cada uma das pessoas, que essas pessoas conhecem o seu papel também, e cada um vai se esforçar, né? Se esforçar e disponibilizar os recursos que possui para conseguir fazer uma construção. Essa questão da rede, eu imagino, né, que é importante também comentar, ela veio com o quê? Com a Constituição, com o ECA, não que ela não existisse antes, mas ela ganhou força, né, com esses instrumentos.
E o ECA está aí, a gente sabe que ele não é cumprido até hoje, né? Inclusive, a gente não consegue nem avaliar se o ECA é bom ou ruim, porque ele nunca foi efetivado. Eu costumo falar muito isso. O dia que o Estatuto da Criança e do Adolescente for efetivado, nós vamos conseguir, aí sim, avaliar se ele é bom ou ruim, né? Então, todas essas discussões de alteração da menoridade, né, da maioridade penal e tal, a gente não tem como avaliar isso se as políticas públicas, né, existentes no ECA não forem aplicadas. Então, eu brigo muito por isso hoje, né? E vejo como extrema importância. E daí, essa questão da rede, quando ela veio ser reforçada, na verdade, pelo Estatuto, né? Ela pensou o quê? Numa descentralização, né, das políticas públicas, para que cada um assumisse o seu papel. Então, quando a gente fala assim, mas todo mundo, Sharon, todo mundo. Né? Porque a sociedade também tem o seu papel nisso. Né? Não dá para dizer que são só os órgãos públicos, não dá para dizer que são só determinadas instituições, é todo mundo. Né? Esse todo mundo, claro, na medida das suas responsabilidades. Né? E por que essa rede ela é tão importante? Né? Porque as coisas elas têm que acontecer de alguma forma e elas não podem ser setorizadas. Então, se a gente não consegue trabalhar de uma forma conjunta, né? Se a gente não conseguir nesse percurso estabelecer procedimentos que facilitem essa atuação, quem vai sofrer? Né? Sou eu enquanto defensora, né? É a Patrícia enquanto psicóloga, a Xana enquanto assistente social. Também, porque a gente não vai ver os nossos objetivos, os nossos ideais, né, em prática, mas principalmente os destinatários dos serviços, os destinatários da proteção. Né? E quando a gente fala de criança e adolescente, tem uma coisa que eu considero assim, muito visível para mim, mesmo sem ter o conhecimento, né, da área da psicologia, da assistência social. Tudo aquilo que uma criança vive vai ter um reflexo, de alguma maneira, de alguma forma. Então, se nós não atuamos para prevenir esse tipo de situação, tipo de violência, seja ela física ou não, essa violência ela vai ter um reflexo na vida dessa criança. Talvez não seja uma doença mental, não, mas pode ser um comportamento específico, e esse comportamento específico, ele pode levar à insegurança, ele pode levar à submissão. Daqui a pouco nós vamos ter uma mulher adulta, né, que sofre violência doméstica e acha isso normal. Nós vamos ter um adolescente, né, que começou a vender drogas e acha isso normal, né, que é uma forma de violência também, né? Inclusive de trabalho infantil, né? Sob o meu ponto de vista. Mas tudo isso tem reflexo. E nesse ponto, o que me parece que é o principal é o trabalho de forma preventiva. Quando se fala, mas nós não temos dados, realmente, a gente não tem dados em Santa Catarina, a gente tem muita dificuldade de obter esses dados. Né? Inclusive, foi uma das primeiras conversas que a gente teve, né? Eu, minha colega Mariana, o André e o Guilherme, foi justamente nesse sentido. Né? E a Defensoria apoiou, a iniciativa foi do SEDECA, de tentar obter alguns dados para poder trabalhar com eles, e nós apoiamos, né? Por entender a importância disso. Só que, embora né, a gente não tenha esses dados, a gente também não pode ficar parado esperando eles aparecerem. Né? Então, nós temos que pensar em como trabalhar enquanto isso. Até porque a gente sabe que existem várias deficiências estruturais, né? Muitas vezes não por culpa dos profissionais que atuam. A própria Defensoria Pública é um exemplo, né? Eu vou fazer a minha culpa aqui, né? Nós estamos em 24 cidades hoje, né? Com um número limitadíssimo de defensores, são 117 defensores, eu acho, para o estado todo, né? E não atuamos em todas as cidades que nós estamos na área da infância e juventude, porque nós não temos pessoal suficiente para isso, né? As atribuições foram sendo alteradas e acabamos ficando sem atuar. Né? Inclusive,
né, acredito que vai ter uma reformulação de atribuições, né, logo, né, que eu acho um pouco absurdo que a gente não atue na infância nas cidades, né, mas eu sei que existe deficiências estruturais, assim como existe na defensoria, existe em todos os demais locais, né, os CREAs, os PAEFs, e por isso que é tão importante essa nossa união, né? E por isso que é tão importante trabalhos desenvolvidos como o do SEDECA, que nos fazem pelo menos refletir a respeito dessa situação, né? E eu imagino que daqui a pouco também teremos propostas mais, né, mais concretas com base nesse trabalho inicial que está sendo feito, e em conjunto com as demais instituições. Para quê? Para que a gente consiga, né, não ficar só discutindo a mesma coisa sempre, porque as falas elas acabam sendo sempre muito parecidas, né? Quando a Janice começou a falar, várias coisas que ela falou são coisas que eu também falaria, né? Eu até mandei uma mensagem para a André e disse assim, nossa, eu me programei para falar mais ou menos isso, porque efetivamente é a mesma coisa há muito tempo, gente, não é de agora, né? Essa conversa, ela já vem de muito tempo. Então, quando se fala a importância da rede, sim, ela é muito importante, mas é importante que avance também, né? Como que vai avançar? Com atitudes coordenadas, né? E daí, sim, esse eu acho que é o papel das instituições, né? De levar capacitação para as pessoas, né? De criar fluxos de trabalho, né? De criar protocolos de atendimento. E daí, para algumas pessoas, talvez pareça desnecessário. Para que um fluxo? Para que um protocolo? Né? Não, eles são muito importantes, porque hoje é a Sharon que está sentada aqui conversando com vocês, mas amanhã talvez não seja mais a Sharon, seja outra pessoa. Né? Então, quer dizer, os representantes das instituições, né, eles mudam. E eles mudam muito rápido. As equipes do serviço social, as equipes do CREAS, do PAEF, a equipe de saúde, né, os dirigentes, eles mudam, especialmente quando existem cargos que são cargos de coordenação, que são cargos políticos, né? Por vezes os servidores públicos permanecem os mesmos, mas quem está coordenando muda e as cadeiras vão mudando. Então a gente precisa sempre pensar na construção de políticas públicas, mas pensar numa forma de registrar essas políticas para evitar que esse diálogo comece sempre de novo. A cada mudança de gestão, você começa tudo de novo. Né? Então, isso eu vejo como algo assim, muito importante ao falar de rede. E por que rede? Por que a rede é tão importante? Né? Porque, por vezes, as violências, elas acontecem em âmbitos que a gente não tem acesso. Quando a gente fala da Lei Bernardo, né, foi falado bastante da questão de agressão física, mas existe agressão psicológica, lá fala tratamento cruel ou degradante, né? Às vezes é um comentáriozinho que é feito, uma brincadeira que um pai faz, que acha que é natural, porque foi criado nesse ciclo de violência, sem conseguir entender que aquilo ali é um ciclo de violência, e reproduz ao falar com uma criança. Né? Então, assim, isso traz reflexos na vida dessa criança. Né? E, então, assim, a rede, ela se torna importante, por quê? Porque ninguém entra na casa de ninguém todo dia e bate e diz, quero ver o que está acontecendo aí dentro, como é que você está criando seu... Não existe isso, né? Então, normalmente, esses comportamentos das crianças, eles são externados. Né? Em que ambientes que eles são externados? Os ambientes em que a criança e adolescente, conseguem criar um vínculo. Porque não é todo mundo que consegue abertamente falar. Eu já passei por muitas situações de crianças e adolescentes que sofreram violências e era muito difícil deles se abrirem, deles contarem, não para mim, eu estou falando, né, para a equipe, né, que estava, equipe de referência, equipe que estava atendendo essa criança, esse adolescente, mas quando existe um vínculo, se torna mais fácil, né? E nesse ponto, a escola ela é muito importante, né? Eu queria até fazer um registro que a gente viu agora durante a pandemia, no momento em que pararam as aulas, né, não teve um aumento
abrupto no número de denúncias de violências, né? Mas a gente sabe que está subnotificado, que elas estão acontecendo, né? E elas não estão chegando ao conhecimento das autoridades que deveriam chegar. Por quê? Porque esse ambiente, né, que era um ambiente de segurança, um ambiente de vínculos, né, professor, aluno, ele foi quebrado. Então, existe um reflexo com relação a isso, né? E assim como a escola é um ambiente, e eu considero mais importante pelo contato diário com as crianças e adolescentes, todos os demais são. Mas não basta a gente escutar a criança, né? A gente tem que escutar com ouvidos atentos, né? E tem que também saber reconhecer que alguns comportamentos, algumas alterações de comportamento podem indicar que alguma coisa está errada. Às vezes a criança é super ativa, mas de repente ela fica mais retraída. Às vezes a criança, como dizem, né, tá tocando terror. Eu escuto muito isso, né, na Defensoria Pública. Meu filho toca o terror, né? Mas será que essa criança está tocando o terror? Por quê? Né? O que é esse tocar o terror? Ela está tentando chamar a atenção de alguma forma? Né? Tem alguma coisa de errado acontecendo dentro da casa dela? Por vezes, ela pode até estar encontrando alguma dificuldade, né? Os próprios professores, eu ouvi professores falar isso. Não, essa criança não tem condições, ele não tem disciplina, né? Mas o que é essa disciplina também? Né? Eu me questiono muito isso, assim, a gente cria as crianças e os adolescentes para quê hoje? Para serem cordeirinhos? Ou para aprenderem a ter autonomia, respeito, né? Então, são várias formas de ver a mesma situação. Só que nós precisamos estar capacitados para conseguir identificar isso nas crianças. Porque se nós não estivermos, aquela criança vai tocar o terror e tu vai achar que a criança toca o terror porque simplesmente toca, né? Não vai faltar a percepção de que aquilo ali, aquele comportamento, ele está sendo realizado, ele está sendo, né, sendo feito pela criança porque ela tem alguma necessidade, seja porque ela está sofrendo alguma violência, seja porque ela, né, ela está com dificuldade de aprendizado, às vezes ela tem, né, um déficit de atenção, enfim, é esse olhar que eu vejo que é necessário. Então, escutar por escutar, todo mundo escuta, né, em algum, né, acredito eu, mas escutar e compreender o que está acontecendo, isso só se consegue com capacitação, gente. Né? Porque nós não nascemos sabendo identificar isso. Quando a lei Bernardo veio, né, a gente sempre acha que quando a legislação surge, vai mudar tudo. Né? A gente tem, pelo menos eu tenho essa ilusão, né? Eu do direito tenho essa ilusão ainda, né? Que quando surge uma lei nova, essa lei ela vai transformar o mundo num local melhor, vai resolver todos os problemas existentes. E daí o tempo vai passando, e o que se vai percebendo? Que, poxa, é mais uma lei para falar aquilo que não precisaria ser falado, né? Nós temos milhares de leis, né? Claro que ela tem a importância da punição, de indicar a necessidade de atendimento, tudo isso, né? Eu acho extremamente importante isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente chegou num ponto em que tudo está sendo normatizado, tudo. E se nós formos pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo que está sendo normatizado, envolvendo, já está no Estatuto, já está na essência do Estatuto. Então, assim, é importante ter o reforço da legislação? Mas não basta o reforço da legislação. A gente tem que entender o que é esse estatuto, né? O que ele preconiza, né? O que é o melhor interesse da criança? Essa criança, o melhor interesse para ela é para uma escola particular, é ir para uma família que tenha condição econômica, ou é ir para onde ela tem respeito, onde ela é respeitada, onde ela tem amor, onde ela tem carinho, né? Então, são coisas, assim, que eu costumo ponderar bastante, inclusive das minhas manifestações, né? A gente tem que rever, a gente tem que reaprender, né? A identificar o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz para a gente, em primeiro momento. Né? A proteção integral. O que é a proteção integral? Como é que a proteção integral funciona? Né? E a partir desses conceitos, a gente passava a fazer a análise do restante e, inclusive, desenvolver políticas públicas. E políticas públicas em que esses atores, né, eu não
acho que não são nem atores, esses destinatários, eles estejam envolvidos. Nas nossas políticas públicas, nós não escutamos crianças e adolescentes. E isso eu acho que é um erro muito grave, porque como que nós vamos fazer algo voltado para eles e que eles consigam compreender sem escutar eles? É muito difícil, né? A gente acha que a gente sabe, né? O que eles pensam, a gente acha, mas é uma pretensão nossa de adultos, porque a gente não sabe. Quando você passa a conversar muito, e eu conversava muito com adolescentes, que eu atuava também na parte de atos infracionais, né? Então, assim, você escuta coisas fantásticas e que jamais teria passado pela nossa cabeça. Eu recordo de algumas situações, tanto de ir em centros de internação, quanto de ir até acolhimentos, e que as falas, desses adolescentes, elas são surpreendentes, porque eles te colocam na parede e te fazem pensar, Você é acostumado com aquele roteirinho, É igual eu aqui, eu cheguei com um roteirinho para falar para vocês. Mas aí quando eu vi que cada pessoa falou um pouquinho do meu roteirinho, eu tive que ir improvisando, E me fez pensar a respeito de várias coisas no meio do caminho. Então, quando eu chego com o meu roteirinho, E todo mundo tem o seu roteiro, não adianta dizer que não, a gente, é o natural do ser humano fazer isso, para conversar com uma criança e um adolescente, e eles questionam, diferente do adulto, que fica mais quietinho, que fica mais inibido, mas o adolescente, ele pergunta, ô dona, mas por que isso, dona? Que é a fala normal deles, eu não sou a Sharon, eu não sou a defensora, eu sou a dona. E isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha reflexões que até então não tinha. E essa necessidade de participação deles também tem que se fazer presente nas nossas políticas, não só nos atendimentos. E esse ingresso de informações que se dá por essa rede de proteção, ele pode ser sim num atendimento feito pela Defensoria Pública, pode ser percebido alguma coisa de errado, ele pode ser feito num posto de saúde, eu diria que nem pode, ele deve ser feito em todos os lugares, Mas num posto de saúde, num atendimento do conselho tutelar, para identificar além daquela violência inicial relatada, às vezes é relatada a violência com relação a uma criança e chega lá o conselheiro e vê diversas outras situações envolvendo outras crianças, mas não adianta cada elo dessa rede fazer um papel isolado, porque enquanto a gente faz papéis, enquanto a gente tem papéis, desenvolve papéis isolados, a gente acaba perdendo muita energia fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante com relação à rede, é o quê? É essas delimitações, Olha, eu, enquanto defensora, eu posso fazer isso, e eu devo fazer isso, você isso, e a gente unir cada um no seu papel, e criar realmente uma rede que eu, enquanto defensora, quando eu fizer um atendimento, eu possa encaminhar aquela criança vítima de violência para um atendimento psicológico sem passar por milhares de pessoas de novo, sem ter que contar toda a história de novo. E também esse trabalho preventivo, que, como eu falei lá no início, eu sou fã da primeira infância, acho que tem que começar na gestação. Para mim, o perfeito seria o quê? Que o pré-natal, e daí a Xana está concordando comigo, Xana, mas eu sei que eu sou uma das únicas pessoas que fala isso, mas para mim o pré-natal não é só consulta com obstetra. O pré-natal, ele deveria ter consulta obrigatória com o psicólogo, pelo menos. Então, assim, eu sei que existe o pré-natal psicológico hoje, eu sei que tem profissionais que desempenham, mas isso ainda é algo muito inacessível, porque existe custo, ele não é oferecido abertamente na rede, e também existe desconhecimento, porque as pessoas que têm condições de fazer o pagamento por um serviço desse, por vezes acham desnecessário, justamente porque tem toda aquela crença, não sei se é cultural isso ou não, mas enfim, que acreditam que, poxa, eu tô aqui, eu tô bem, eu tenho uma estabilidade X, eu me virei bem com a criação que eu tive, então
para que eu vou me preocupar com isso? Né? É só eu reproduzir aquilo que eu aprendi, tá tudo certo. Mas por vezes essas pessoas também, elas não conseguem identificar que há comportamentos que elas têm que são frutos, né, de violências veladas que sofreram na infância. E daí vem a questão da educação, né? E vou me atrever a falar um pouquinho sobre isso. É muito comum, e muito comum mesmo, que escute de pessoas à minha volta, né, dos mais diversos meios, né, não só no trabalho, mas, poxa, uma palmadinha só, né, é só um tapinha, é só não sei o quê, né, mas não é só uma palmadinha, gente, né, eu fui educada sem apanhar, né, eu acho que que da minha faixa etária, né, e eu não tô, eu acho que eu tô bem perto da idade da Patrícia, né? Mas na minha faixa etária eu sou uma exceção, e eu sei que eu sou uma exceção, né? E normalmente quando eu falo isso, o que eu escuto é, por isso que você é mimada, né? É aquela coisa assim para tentar desqualificar a criação que eu tive sem agressão, né? Partindo do pressuposto de que o certo é bater. Não que eu seja mimada, ou talvez eu até seja mimada, né? Por ser filha única, enfim. Mas a questão toda é a necessidade que as pessoas têm de se autoafirmarem e dizerem que o correto é o bater, porque é só um tapinha, é só isso, é só aquilo. Né? Eu lembro de algumas situações de quando eu era pequena, que eu escutava em ambientes próximos a mim, que eram situações como, se você não se comportar bem, o homem do saco vai passar aqui e vai te pegar. Gente, isso é algo muito forte para mim. É algo que me assusta enquanto adulta falar isso para uma criança. Porque imagina o reflexo que isso tem na vida de uma criança. Medo? Provavelmente. Né? Insegurança? Receio de falar? Né? O que isso pode gerar quando essa criança se transformar num adulto? Ela vai ter que tipo de comportamento? Às vezes eu vejo algumas pessoas terem autodefesas, né? Você fala alguma coisa e a pessoa imediatamente rebate, imediatamente combate. Mas é uma necessidade de autoafirmação? É um medo em virtude de algo que essa pessoa vivenciou? Eu não sei identificar a origem, mas eu acredito que é algo relativo à criação que essa pessoa teve, que acaba gerando essa necessidade, né? Ou essa proteção enquanto adulto. Então, assim, essa questão do castigo, né? Enquanto a gente está educando uma criança, ela vai muito além, né? Ela parte do pressuposto que pressuposto não, né? Ela passa por diversos momentos, eu acredito, né? Para mim, um pai que bate, ele não só bate, ele também fala algumas coisas, né? Os comportamentos, eles não são dissociados, né? Eu não consigo ver dessa forma. Né? Então, assim, me parece que quem coloca, né, no xeramuro ou no cantinho do pensamento, né, que é o que se fala muito, né, também vai tentar, de alguma forma, minimizar o que aquela criança está passando, e isso é uma agressão. Isso eu queria deixar muito claro para vocês, enquanto rede de proteção e da importância da rede de identificar não só agressão física, mas agressão psicológica. Eu sei que todas as agressões são horríveis, e eu vou falar uma coisa agora, né, e talvez ninguém concorde comigo, mas para mim essas agressões veladas, como elas demoram mais tempo para serem reconhecidas, elas por vezes geram um dano que é irreversível. Né? Não que as outras também não gerem danos irreversíveis, mas uma agressão psicológica, desculpa, uma agressão psicológica, a tendência, o que é? É que ela aconteça repetidas vezes, até que alguém identifique. Então, essa identificação tardia, ela é um grande problema. Por quê? Porque, às vezes, a situação ela tá tão difícil, ela já gerou tanta consequência que você vai trabalhar o resto da vida isso e não vai conseguir reverter. Né? Eu escutei, em algum momento, uma promotora de justiça comentar isso e eu achei fantástico. Ela é filha de uma psicóloga e ela falou que deveria ser um direito
para as pessoas, né, fazer terapia. Que a terapia não é um luxo, que a terapia não é uma necessidade, ela é um direito, e assim deveria ser tratado. Porque dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa com a minha idade, né, que não tenha em algum momento sofrido alguma violência. Então, assim, isso é algo muito certo, inclusive na infância. Como a própria Patrícia estava falando que, né, o filhinho dela chegou com 6 anos e foi direto para o castigo. Ele sofreu uma violência, não foi praticada por ela, foi praticada na escola, mas é uma violência. E, por vezes, as crianças não vão saber identificar isso. Para ele, aquilo era o correto. Então, ele já internalizou aquilo como correto. E sorte que teve uma mãe que falou que isso não era correto, mas talvez outra mãe não tivesse essa percepção, tivesse a percepção contrária, dizendo, puxa, se aconteceu isso na escola, né, eu aqui estou errado. Então, assim, essa necessidade, né, da gente compreender isso, para mim, ela é basilar, né, tem que partir daí. E a importância, né, desse trabalho não é só para a gente, né, não só para a gente, não, eu digo não só para as crianças e adolescentes, é para a gente também, né? É para a gente se entender enquanto ser humano, é para a gente melhorar, é para a gente identificar o que né, por que nós temos determinados comportamentos. Eu passei a identificar algumas coisas com relação aos meus comportamentos depois que eu comecei a atuar na infância, por isso que eu digo que a infância ela é tão apaixonante, porque eu passei a me entender muito melhor depois que eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes. Tem alguém que fala, e eu sou péssima para nomes, então, né, eu sou bem informal também, como vocês podem perceber, que diz que todos nós, né, somos restos e rastros da nossa infância. E eu realmente acredito nisso. Também vejo que a sociedade como um todo, ela tem o seu papel. Antigamente a gente escutava falar muito, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quem nunca escutou isso? E não, a gente mexe a colher, mas a gente mexe a colher da forma certa. Quando a gente vê uma criança sendo agredida, né? Se alguém vê isso, sendo violentada ou que tem essa suspeita, você não vai bater na casa da pessoa, né? Mas existem meios para isso. Achei interessante que a Janice falou a questão do conselho tutelar ali, né? Que todo mundo tem que relatar as violências para o conselho tutelar, e realmente está na legislação. Mas a pessoa comum, né? A população no geral, eles não têm essa percepção. A percepção deles é o quê? Tô vendo a criança, né, chorar desesperadamente, né, e ser agredida. Onde que eu vou? Polícia. É essa percepção que as pessoas têm. Então, assim, mas o importante é que as pessoas entendam que elas devem sim fazer isso, né? Teve a situação que eu vi no início das falas ali do Sedeca, né? Acho que foi na poesia, falando do barril, que a gente teve a situação daquele menino, né? Extremamente chocante. Ainda bem que alguém denunciou, gente. Né? Ainda bem que alguém falou. Então, também eu acredito que a rede ela é formada, né, por todos nós. Né? Justamente por isso, eventualmente, alguém pode perceber uma violência, né? E essa pessoa tem que saber que é importante que ela faça essa denúncia. E quem que vai falar para as pessoas que é importante isso? Né? Somos nós, somos todos nós que temos contato com essas pessoas, que prestamos atendimento. Né? Eu vejo que, como servidores públicos, nós temos essa função. Né? Isso eu estou falando enquanto servidora, né? Eu vi que tem servidores, mas também, né, a sociedade como um todo, né? Não é o caso do pessoal, né, de todo mundo que está vendo, mas eu vejo que é muito importante que os locais que prestam atendimento tentem também prestar esses esclarecimentos, né? Nos atendimentos individuais, que são feitos por profissionais particulares, né? Mas especialmente lugares que atendem grande quantidade de pessoas. E aí eu falo, Defensoria Pública é um desses lugares. Tá? Eu tinha deixado um pouquinho também para falar com vocês a respeito da escuta especializada e do depoimento especial, até o Guilherme comentou isso comigo, a Janice deu uma pincelada, então eu só vou acrescentar algumas coisas no que a Janice falou. O depoimento especial e a escuta especializada são institutos diferentes, né? O depoimento especial, ele se dá no judiciário. E
talvez quem não atue no sistema de justiça, ou nunca tenha participado de uma audiência, não tenha noção da importância que é essa previsão. Ela é, assim, importante, necessária. Por quê? Porque, por vezes, as crianças eram levadas para as audiências, né? E quem ia fazer os questionamentos? Eu, defensora, um promotor, um juiz, um advogado, né? Aqueles atores ali que estão habituados com aquele ambiente formal, né? Quem já participou de uma audiência sabe o que eu estou falando, né? Tudo tem protocolo, tudo tem rito, cada um senta de um lado, cada um tem a sua vez de falar, né? É excelência para um lado, excelência para o outro, doutor e doutora, né? E esse mundo não é o mundo das crianças e dos adolescentes. Então, assim, às vezes essas falas, né, elas não só causam inibição, elas causam constrangimento, elas causam medo. Eu já vi crianças apavoradas porque iam para uma audiência, né, que para quem faz é algo muito natural. E no decorrer da audiência, por não ter esse preparo para falar com a criança e com o adolescente, por vezes, né? Como a gente está tão acostumado com a formalidade, por isso que eu digo que o direito ele tem que andar mais próximo, né, de outras áreas, acaba ocorrendo uma violência dentro do próprio Poder Judiciário, que é uma instituição que deve privar, né? Que deve lutar, né, para garantir esses direitos, né? Eu não digo lutar, mas que é responsável pela garantia dos direitos. Vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, isso em todo o âmbito do sistema de justiça, todas as instituições. Então, assim, quando vem e se fala em depoimento especial, né, eu acho muito legal. Por quê? Porque diz assim, olha, gente, né, vocês estão trabalhando com crianças e adolescentes, né? Eles são seres em desenvolvimento e tem que ter uma linguagem adequada. Para quê? Para que eles não sofram uma nova violência quando comparecerem naquele ambiente. Então, assim, para mim, isso foi um avanço fantástico, né? Ainda não está totalmente implementado isso em Santa Catarina, né? Mas tem que ser implementado. Né? E da mesma forma a escuta, né? Só que a escuta, ela se dá fora do judiciário. E eu entendo que é um conceito bem mais abrangente do que o que está na legislação, como vocês já devem ter percebido, né? Eu acho que a escuta, ela tem que partir, escuta especializada para todo mundo, né? A legislação, ela não trouxe dessa forma, né? Existem alguns municípios que já tiveram reuniões para tratar desse assunto, e eu sei porque a Defensoria Pública se fez presente em algumas delas no interior, né? Mas como a Janice falou, né? Tá sendo implantado, tem que ser implantado pelos municípios, né? E eu não conheço o material que está disponível. Desculpa, gente, eu estou em casa, estou com o interfone. Eu não conheço o material que está disponível, né, na página da FECAM, mas pelo trabalho, por conhecer a Janice e ter participado de várias reuniões com ela, eu sei que a FECAM faz um trabalho extremamente sério, né? Então até sugeriria a leitura, que inclusive eu também quero ler esse material, né? E queria também deixar uma coisa registrada aqui. Quando a gente fala de escuta especializada, né, não é para a criança ir lá e ficar contando em detalhes e detalhes e detalhes o que aconteceu, né? É para que se obtenha as informações necessárias para realizar a proteção. Né? Não é um processo investigativo, não é uma situação que o objetivo não é produzir prova para processo judicial, não. O objetivo é escutar a criança, né, ou o adolescente, enfim, né, para conseguir efetivar a proteção. Por quê? Porque o querer entrar em muitos detalhes, às vezes, me parece também que é uma violência contra essa criança, esse adolescente. Assim como ela tem que repetir várias e várias e várias e várias vezes a mesma coisa também, né? Uma criança que sofre um abuso, né? Ela tem um comportamento muito diferenciado. Seja porque apanhou dos pais, né, por questão de castigo, seja por violência sexual, ela possui um comportamento diferenciado. Pelo menos eu noto isso na minha atividade, né, de forma
corriqueira, assim, né? E eles não se sentem à vontade em contar esses detalhes. Eles podem até se sentir à vontade de contar para alguém da mesma idade deles, que é o que a gente vê nos acolhimentos, né? Porque fala a mesma língua, mas não para mim. Então, assim, essa questão, ela é muito delicada, porque às vezes, talvez a gente tentando obter alguma informação, né, a gente acabe gerando mais dano. Então, isso eu acho bem importante também, tá? Não sei como é que eu tô de tempo, porque eu vi que teve mensagem no WhatsApp, mas eu não tô conseguindo olhar tudo ao mesmo tempo, André. Olá, Sharon. Estamos estourados no tempo. Nós temos a. Não, estamos estourados no tempo da fala, mas temos o tempo Tá. das reflexões e questionamentos. São Então, 16h15, temos 15 minutos para encerrar, né? Podemos partir para as reflexões, não tem nenhuma pergunta no chat, mas fica à vontade. então tá, gente. Então, eu peço desculpas, né, pelo tempo, mas eu não segui o meu roteiro, eu fui falando o que eu fui lembrando, porque o meu roteiro era muito parecido com o que já havia sido falado, né? Coloco a Defensoria Pública à disposição de todos, né, o que for pertinente, é claro, né? E agradeço imensamente o convite. Se alguém tiver alguma, né, alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma correção, né, Patrícia, com o que eu falei aqui. Eu vou falar porque, assim, eu estou encantada com todas as falas, né? A Janice era minha professora, então, desde a Janice, a Patrícia ali com a fala dela. Eu não sei se a Patrícia quer falar alguma coisa, Patrícia. Eu vi que ela abriu a câmera. Ainda temos um tempo aí para a gente debater os temas. A Patrícia estava sem fone, acho que ela não escutou, Xana. Repete ali para ela. Tens alguma pergunta, Patrícia? Se lá tá certo, ele usa a mesma. Acho que não. Acho que ela só abriu novamente a câmera ali. Não. Então, retomando, né? Eu fico encantada ouvindo toda essa tua fala, toda, né, essa tua. Falando do trabalho realmente, é uma forma da gente também expor para a rede, para que mais pessoas tenham conhecimento, né, do que é o trabalho do Ministério Público, né, e o quanto é importante. Essa rede, ela faz como tu falas, né? Da Defensoria Pública. Desculpa, da Defensoria Pública, desculpa. Eu já troquei as bolas aqui. Só uma observação. É por isso que eu faço questão de falar um pouquinho da Defensoria. A Defensoria Pública não é o Ministério Público. Isso. Desculpa, perdão. É importante a gente falar sobre isso, né? Eu pensei em um e falei o nome do outro. É bem por isso que é importante a gente reforçar, né, o trabalho da Defensoria Pública, o quanto é importante para que a população saiba, né, e tenha acesso também às informações e vá de encontro ao serviço. Eu pensei que geralmente as pessoas vão mais no Ministério Público, eu acabei falando Ministério Público, desculpe. Eu não sei, não tem nenhuma pergunta no chat ali? Não teve pergunta Não. no chat. Teve elogios, né? Elogios. Eu ia dizer que eu vi bastante elogios, parabéns, ótima fala, excelente pontuação da doutora Sharon, né? Foi o que eu li ali também, então o pessoal gostou muito da tua fala. E eu fiquei vibrando vários momentos aqui, quando tu falas ali da primeira infância, eu também acredito muito que a gente tem que estar mais presente aí também nos serviços públicos, né, para falar sobre primeira infância, em principal. A gente fala nas mães, mas eu falo muito que a gente tem que chegar nos pais também, né? Então, fazer esse trabalho mesmo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de 0 a 6 anos, né? Para as famílias, por exemplo, dentro da política de assistência, hoje é algo tão importante para a gente estar reforçando aí também. E quando fala, né, desse trabalho dentro da saúde, que o psicólogo faz o atendimento desde a gestação desta mãe, né, para trabalhar também a questão de saúde mental, para que essa mãe esteja preparada para os desafios que é uma gestação, porque é muito romantizado hoje ainda, né? A gente precisa tirar essa romantização de ter filho, porque não é uma questão. Eu tenho 2, né? Eu posso falar porque eu já sou mãe, não é algo fácil. Então a gente precisa realmente estar trabalhando em fortalecimento desses vínculos aí desde a gestação dessas famílias, né? Eu não sei, tu queres falar mais alguma coisa? Vamos finalizar a tua apresentação. De forma bem rápida. Perfeito falar. Mãe e pai.
porque existe corresponsabilidade desde a gestação, né? Eu não digo de 0 a 6 anos, eu digo de menos 9 meses a 6 anos, porque é durante a gestação inteira, né? Aquela história do pai olhar e dizer assim, eu vou te ajudar. Não, você não vai ajudar, né? Você vai assumir a sua responsabilidade. Exatamente. Gente, muito obrigada mesmo pelo convite, fico muito feliz, parabéns pelo evento, né? Obrigada a todo mundo que estava assistindo, né? E realmente, assim, fico muito feliz com a implementação do SEDECA em Santa Catarina. Volto a falar isso, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, né? E eu acho que todo mundo vai ganhar com o trabalho que está sendo realizado. Boa tarde.